Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer moderar esta mesa de discussão com 4 tão distintos oradores, cujas pesquisas abrangem uma variedade de tópicos, mas todos dentro da história e cultura da Madeira. Os palestrantes dispõem de 20 minutos para fazer as suas apresentações. Portanto, sem mais delongas, começo por apresentar a primeira oradora. A doutora Liliana Correia, está aqui à minha esquerda, com a comunicação, as representações dos negociantes nacionais e estrangeiros dos vinhos da Madeira ao governador, o problema da falsificação dos vinhos na segunda metade do século XVIII. A doutora Liliana Correia concluiu o mestrado em Cultura e Literatura Anglo-Americanas em janeiro de 2006. É professora de inglês e alemão do terceiro ciclo e secundário, tem colaborado com a UIAV desde 2014. No ano de 2021-2022 foi professora classificadora do exame de inglês realizado pelos candidatos à carreira de diplomata da responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros. No ano letivo 2021-2022 esteve requisitada no Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira. Tem um artigo publicado na revista Arquivo Histórico da Madeira, nova série, número 4, intitulado A Família Blandi na Madeira, Investimentos e Estratégias Empresariais no século XIX, uma visão panorâmica. Foi responsável pela versão em inglês do livro Ilustres Visitantes da Madeira, 1951 a 1991, e presentemente leciona inglês na Escola Secundária Francisco Franco e continua a fazer investigação sobre a história da Madeira. Liliana, agradeço-lhe já a tua participação. Faz favor, passo-te a palavra. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui. Agradeço o convite que me foi endereçado e então passarei a apresentar a minha comunicação, que fala exatamente sobre as representações dos negociantes nacionais e estrangeiros dos vinhos da Madeira ao governador. O problema da falsificação dos vinhos na segunda metade do século XVIII. No âmbito do nosso estudo da comunidade britânica na Ilha da Madeira, que teve início há 20 anos atrás, a quando o nosso mestrado sobre os investimentos e estratégias empresariais da família Blandi na Madeira, ao longo do século XIX, e sobre o qual fizemos uma comunicação nesta instituição há 2 anos atrás, agarramos o repto então lançado de tentar saber mais sobre a comunidade britânica que residia no Funchal ao longo do século XVIII e que se ocupava quase exclusivamente do comércio dos vinhos. A nossa humilde pretensão passa por perceber qual é a dinâmica que existia entre os comerciantes estrangeiros e nacionais, por um lado, e os governadores, por outro, especialmente no que concerne a produção e comércio de vinhos da Madeira na segunda metade do século XVIII. É precisamente neste período que estes comerciantes começaram a reportar aos governadores as infrações cometidas na produção do vinho da Madeira, comprometendo a sua qualidade e prestígio nos mercados internacionais. A sua falsificação resultou da enorme procura que se fazia sentir ao longo do século em estudo pelo vinho produzido na Ilha da Madeira. Perante a falta de quantidade suficiente de vinhos para exportação, assiste-se à baldeação dos vinhos produzidos no norte da ilha, considerados de qualidade inferior, com os do sul, e dos vinhos das meias terras acima, também considerados de qualidade inferior, com os das meias terras abaixo. O produto final era comercializado ao preço do vinho de qualidade superior. A nossa pesquisa assentou na documentação referenciada no Arquivo Histórico Ultramarino, caixas 1 a 14, que correspondem ao período de 1739 a 1801. Focamos nos documentos que se referem de alguma forma à comunidade britânica, representações aos governadores por parte dos negociantes de vinho, quer estrangeiros, quer nacionais, e nas medidas tomadas por aqueles para impedir as contínuas tentativas de falsificação de vinho. Ao nos questionarmos sobre a relação entre a comunidade britânica e os governadores da Ilha da Madeira no período em estudo, ficamos com a ideia que esta seria amigável, visto que a 31 de janeiro de 1754, o cônsul de Sua Majestade Britânica e os homens de negócios da mesma nação e da feitoria da Praça do Funchal
atestam os bons serviços prestados pelo governador Conde de São Miguel durante os 39 meses em que desempenhou funções e em que se sentiram amparados nos seus negócios e consideraram-no um seu protetor e defensor. No entanto, no final desse mesmo ano, o então nomeado governador Manuel de Saldanha de Albuquerque escreveu a Sebastião José de Carvalho e Melo, dando notícias acerca da Ilha da Madeira, e lamentava-se sobre o facto de ser uma terra mais cara do que Londres, muito por culpa do monopólio que os comerciantes britânicos detinham na Praça do Funchal. Acusa-os ainda de intimidar os portugueses que tentavam se estabelecer como comerciantes e faz referência aos 6.000 reis concedidos pelos cidadãos britânicos ao governador anterior, resultante de uma convenção com estes. No mês seguinte, no relatório sobre o estado em que encontrara a Ilha da Madeira, o referido governador volta a fazer uma alusão à nação inglesa que comercializava todos os produtos que eram o sustento do povo madeirense, não vendendo produto algum com menos de 70% de lucro. A 30 de abril de 1768, ano em que toma posse o governador José António Sá Pereira, este escreve uma carta particular ao seu tio, o conde de Oeiras, no qual pede conselhos sobre se deveria ou não aceitar o já mencionado donativo de 600.000 reis, que era tradicionalmente oferecido no dia de Reis ao governador pela nação inglesa, cujo intuito era, e cito, obsequiar os governadores para os ter sempre propícios, a fim de melhor continuar nos grandes interesses que tira desta ilha. Para além do facto de que as suas embarcações nada pagavam ao governo. Fim de citação. Essa oferta resulta do chamado direito da nação, um tributo que a nação inglesa impusera aos capitães dos navios de qualquer outra nação por cada pipa de vinho ou aguardente, caixa de açúcar, arroba de casquinha e saco de orzela embarcados no Porto do Funchal. Para além deste dilema, o governador Sá Pereira teve de enfrentar um problema sério que ameaçava destruir a principal, se não a única fonte de riqueza da Ilha da Madeira, a falsificação dos seus vinhos. Num ofício de 1 de fevereiro de 1768, novamente endereçado ao conde de Oeiras, o governador dá conta da dificuldade de encontrar vinhos puros da Madeira e faz referência ao edital com as medidas por si tomadas que se encontram anexas ao ofício. Apercebemos que a dificuldade em encontrar vinho puro se verificava até mesmo com os negociantes britânicos. No referido edital, o governador demonstra que o problema não é novo, ao mencionar a postura camarária de 9 de janeiro de 1739, pelo qual se proibia a entrada dos vinhos do norte nas partes do sul da Ilha da Madeira, uma vez que os vinhos do norte, de muito inferior qualidade, eram misturados com os do sul, que, pela sua pureza e vigor, eram os vinhos prediletos para o embarque. Anexado ainda ao ofício, encontramos uma representação dos homens de negócios da Praça do Funchal, dirigida ao Senado, datado de 23 de dezembro de 1724. Estes negociantes reclamavam já então por medidas de proteção contra a falsificação dos vinhos. Na tentativa de impedir que a situação se prolongasse, por sua vez, o governador manda publicar um bando onde constam as medidas por si tomadas, das quais se destaca a proibição da introdução na cidade e nos seus subúrbios, até maio de cada ano, de vinhos provenientes do Porto da Cruz, Faial, Arco de São Jorge, Seixal, Porto Muniz, São Vicente, Ponta Delgada, Santana, São Jorge e depois na Costa Sul, Machico, Ponta do Pargo e Serra d'Água. Proibiu ainda que os vinhos oriundos de Câmara de Lobos, Canhas, Calheta, Arco da Carita e Feijão da Ovelha, da Costa Sul, portanto, fossem baldeados com outros vinhos de outras zonas do Sul, já que os primeiros eram considerados de qualidade inferior, equiparados aos vinhos do Norte. A mesma lei aplica-se aos vinhos da Ponta do Pargo e Serra d'Água, no sul da ilha. Resumidamente, os lavradores foram proibidos de lotear ou misturar o vinho inferior com o vinho subido e o de embarque, devendo por isso incubar os vinhos em cascos separados, tendo em conta as 3 qualidades de vinho atrás referidas. Em contrapartida, os vinhos de qualidade inferior poderiam ser vendidos nas tabernas das vilas e freguesias do norte e transportados de umas para as outras apenas para esse fim, devidamente acompanhados de uma guia. Também poderiam ser vendidos nas tabernas do Funchal, procedendo-se da forma atrás mencionada.
Outra medida que constava do referido bando referia-se à proibição dos comerciantes em embarcar quaisquer pipas sem que a sua qualidade tivesse sido examinada pelos provadores. O selador, por sua vez, tinha a função de marcar com ferros e com marca distinta as pipas que os provadores diferenciavam em 3 qualidades de vinho. Era permitido, contudo, exportar para o Brasil, em qualquer época do ano, qualquer tipo de vinho, desde que transportados em navios portugueses. Da mesma forma, aos comerciantes nacionais e estrangeiros era permitido embarcar os vinhos inferiores necessários para a tripulação dos navios, ou seja, de guerra ou mercantes. Essas pipas seriam marcadas também com fogo, o que significava que aquele era vinho para uso da marinhagem e não do comércio ou mercantil. Passados 20 anos, a falsificação dos vinhos da Madeira continuava a acontecer, como concluímos da leitura do ofício de 27 de maio de 1788, no qual o governador Diogo Pereira Forjás Coutinho dá conhecimento a Martinho Melo e Castro das medidas que tomara nesse sentido. Começa por recordar que a 16 de agosto de 1786 mandara publicar um bando. Das medidas que constam do mesmo, salienta-se a obrigação de qualquer lavrador, colono ou proprietário realizar todos os trabalhos das fazendas que tiver a seu cargo para cultivar, não podendo descuidar-se nas diversas tarefas, nomeadamente a cava, poda, vindima, enxertia, arriscando-se a cumprir um castigo de prisão. A tarefa de fiscalizar o cumprimento dessas obrigações caberia aos inspectores menores, que deveriam reportar quaisquer desobediências aos inspectores gerais da alfândega. Aos inspectores gerais da agricultura. Quanto às vindimas, o seu início seria determinado exclusivamente pelos proprietários das fazendas, os quais deveriam redigir uma licença para o efeito. Os lavradores estavam ainda obrigados a proceder à separação das uvas de acordo com a sua qualidade. No que concerne às falsificações e adulterações de vinhos, o governador Forjás Coutinho demonstra estar ao corrente da situação, descrevendo as movimentações de vinho que ocorriam na ilha e determina que o vinho que não fosse exportado não poderia ser luteado ou misturado, quer em mosto, quer depois de cozido. Os vinhos do norte não poderiam ser luteados com os do sul, nem os vinhos de umas com os das outras freguesias, nem os de bons portos com os de inferior qualidade. Para além disso, é proibida a introdução nos portos da costa sul de vinhos da costa norte antes do mês de maio. Vinho esse que estava destinado aos trabalhadores das fazendas e consumo das tabernas. Por fim, determina que não poderão ser levados vinhos em mosto da cidade ou de outras vilas para outras zonas da ilha. Só o poderão fazer a partir de maio com vinho cozido. O referido bando tinha a pretensão de regular as vindimas e impedir a adulteração dos vinhos que estavam a denegrir a sua reputação. Mas em agosto de 1787, a feitoria inglesa e os negociantes portugueses da praça, através de uma representação apresentada ao governador Forjás Coutinho, manifestaram-se contra a fraude cometida por alguns agricultores que adicionavam o suco das cerejas pretas ao vinho com o intuito de lhes intensificar a cor e pediam providências para pôr cobro àquela situação. Assim, a 27 de fevereiro de 1788, é mandado publicar um edital pelo referido governador, ordenando que no prazo de 15 dias, e cito, todos os lavradores e senhorios de terras desta ilha cortem e façam cortar todas as cerejas pretas cerejeiras pretas cada um tiver, para que nunca mais apareça nesta ilha um semelhante fruto. E para que os lavradores que atualmente as tiverem não sintam o detrimento de totalmente perderem estas árvores, poderão, os que quiserem, enxertar nos troncos das que cortarem outra espécie de cerejas, por ser agora o tempo próprio para semelhantes enxertias. E os que não quiserem enxertar serão obrigados a arrancar pelas raízes as cerejeiras pretas que tiverem. Fim de citação. Alegando o prejuízo que teria, António Correia Vasques de Araújo Neto requer ao governador outra providência que não a de cortar as cerejeiras. Seguem-se Manuel Acciaioli e seu irmão, o conde Pedro Nicolau Acciaioli, que pedem a suspensão do referido edital no requerimento de março de 1788. Ambos os despachos são no sentido de observar as determinações do governador. Seguiram-se vários incidentes entre o governador Forjás Coutinho e o cônego Pedro Acciaioli, acompanhado de perto pelo bispo do Funchal,
que só termina com a morte do cônego a 1 de junho desse ano. Na década de 90 surge uma nova fraude. Em 1791, Charles Murray, através de uma representação a Luís Pinto de Sousa Coutinho, ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, manifesta-se contra o facto de alguns comerciantes exportarem para Tenerife os vinhos da Madeira, onde procediam ao loteamento destes vinhos com o daquela ilha, que eram mais baratos e de qualidade inferior, para depois serem comercializados como vinho da Ilha da Madeira, nas Índias Orientais e principalmente no Reino de Bengala. Este cidadão britânico incutia a culpa aos negociantes e habitantes da ilha de Tenerife, que mandavam fabricar pipas do mesmo tamanho e exatamente iguais às que se fabricavam na Ilha da Madeira, e diferentes das que geralmente se fabricavam em Tenerife. Acusava ainda alguns negociantes da mesma ilha de marcar as pipas de vinho com as marcas de fogo idênticas às usadas pelas principais casas comerciais da Ilha da Madeira e de passar faturas falsas. Tudo isto para fazer crer que tais vinhos tinham sido carregados na Ilha da Madeira. Para solucionar este problema, Charles Murray defendia que os navios portugueses destinados aos portos da Ásia não deveriam carregar vinhos senão do reino e domínios de Portugal, nem deveriam levar outros vinhos com os da Madeira. Sugere ainda que os manifestos com o número de pipas carregadas em cada embarcação fossem enviadas aos cônsulos de Portugal nos portos da Ásia, que deveriam examinar e averiguar se o número de pipas carregadas coincidia com os registros do manifesto. Em anexo a esta representação, Charles Murray enviou uma lista com alguns dos navios que entre 1784 e 1787 transportaram vinhos da Madeira para o Porto de Tenerife, onde eram loteados com os produzidos nessa ilha e exportados para a Ásia, como se de vinho Madeira se tratassem. As tentativas de impedir a falsificação de vinhos da Madeira continuaram com o governador José Manuel da Câmara. Em 23 de maio de 1801, através de uma representação, o Senado do Funchal e dos homens bons da Casa dos 24 protestavam contra a pretensão de Domingos de Oliveira Júnior, um comerciante que requerera a importação livre de vinhos dos Açores. De acordo com os suplicantes, aquele comerciante pretendia misturar aqueles vinhos com os da Madeira e fazê-los passar por vinhos desta ilha. A 27 de maio de 1801, através de uma representação de Charles Murray, cônsul da Inglaterra na Madeira, os negociantes nacionais e estrangeiros suplicam ao governador José Manuel da Câmara que não permita a Domingos de Oliveira Júnior importar, por franquia, os vinhos do Faial ou de outra qualquer região, pois a consequência de tal ato seria a ruína total dos comerciantes de vinhos da Madeira, quer nacionais, quer estrangeiros. Acrescenta ainda o cônsul que Domingos Oliveira Júnior não teria outro objetivo senão o de falsificar os vinhos da Ilha da Madeira, misturando-os com os das outras ilhas, enganando, desta forma, os consumidores, principalmente da Índia. Pedem ainda ao governador que determine a proibição do embarque de vinhos da Madeira em navios que levassem vinhos dos Açores, das Canárias ou de qualquer outra região que se pudessem confundir com os da Madeira. Ainda em 1801, numa representação de Charles Murray, cônsul britânico, os comerciantes nacionais e estrangeiros da Ilha da Madeira comunicam ao governador a pouca eficácia do decreto de 22 de dezembro de 1800, que exigia que todas as vasilhas que saíssem e se exportassem das ilhas, e muito principalmente da Madeira e do Faial, fossem marcadas com uma marca particular de cada ilha que lhe servisse de distintivo. Diz o cônsul que, infelizmente, a medida não se revelou eficaz, já que se tornou, e cito, um meio proporcionado para se radicarem as fraudes e fazê-las aparentemente legais. Assim sendo, a marca da vasilha, sendo a marca da vasilha o distintivo da qualidade do vinho, não podem os compradores reclamar o contrato de compra e venda quando forem iludidos e enganados. Fim de citação. Outros problemas abordados pelos negociantes de vinho nesta representação referiam-se à falsificação das marcas feitas a ferro quente, à ausência de fiscalização ou à corrupção dos responsáveis pela mesma e ainda a facilidade em obter vasilhas nos países importadores dos vinhos da Madeira. Outra questão colocada por estes refere-se à falsificação de vasilhas que acontecia em Tenerife
e questionam sobre a forma para impedir que tal situação acontecesse. Perante este cenário, os suplicantes pedem para que fique sem efeito o referido decreto e sugerem que o vinho do Faial tenha uma marca distinta. Acedendo ao pedido dos comerciantes de vinhos, é publicado um alvará a revogar o decreto sobre a marcação das pipas e vasilhas utilizadas na exportação dos vinhos. Para além disso, proíbe-se as franquias e baldeação dos vinhos estrangeiros na referida ilha da Madeira. Decorria ainda o ano 1801, quando Domingos de Oliveira Júnior requereu, desta vez, a descarga no Porto do Funchal livre de direitos de 80 pipas de vinho provenientes do Faial, transportadas a bordo do navio Bom Nome do capitão Simão José Raposo, ao que o Senado da Câmara se opôs veemente. O problema da falsificação de vinhos continuou na década seguinte, pois, a 23 de janeiro de 1817, surgiu uma nova tentativa da Câmara de Funchal para impedir essa situação, com a publicação de um edital proibindo a exportação de pipas ou vasilhas vazias utilizadas no transporte dos vinhos. Em virtude de tudo o que foi mencionado, poderemos afirmar que os negociantes britânicos e nacionais estavam unidos na luta contra a falsificação dos vinhos da Madeira, que persistiu na metade do século XVIII, fazendo-se ouvir e obrigando os diversos governadores a tomar medidas que muitas vezes eram recomendações feitas pelos próprios negociantes. Recorrendo às representações, muitas vezes encabeçadas pelo cônsul britânico, os negociantes nacionais e estrangeiros da Praça da Madeira fizeram chegar com frequência relatos das fraudes que estavam a ser cometidas na produção dos vinhos da Madeira, cuja reputação estava a ser destruída nos mercados internacionais. As misturas de vinhos provenientes de diversas áreas da Ilha da Madeira, assim como a mistura dos vinhos da Madeira com os de Canárias ou dos Açores, foram sendo sucessivamente denunciadas aos governadores, forçando-os a legislar no sentido de impedir a ruína total do comércio dos vinhos da Madeira, que constituíam o derradeiro sustento da economia regional. A continuidade dos vinhos da Madeira e a sua qualidade distinta e a sua reputação estiveram claramente em risco ao longo da segunda metade do século XVIII e acreditamos que foi graças ao esforço conjunto dos comerciantes estrangeiros e portugueses, combinado com a rápida intervenção dos governadores e de uma política protecionista, que permitiram a sua sobrevivência e continuidade. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Liliana. Foi muito interessante a tua palestra. Passamos agora a apresentar a doutora Susana Caldeira, antes dizendo que vai apresentar a comunicação, a ação do Governador Civil José Silvestre Ribeiro, vista pelos estrangeiros que visitaram a Madeira, a preocupação com os forasteiros. A doutora Susana Caldeira é mestre pela Universidade da Madeira em 2005. Estudou cultura e literatura anglo-americanas e focou a sua pesquisa na imigração madeirense para o Havaí, fazendo uso do diálogo fértil entre múltiplas ciências como a história, a sociologia, a antropologia, a etnografia, para explorar temas como mobilidade, identidade, alteridade, preconceito, racialização, aculturação, entre outros. Os seus interesses focam sobretudo no âmbito da cultura e literatura insulares e tem revelado alguma pesquisa sobre o papel da mulher nas migrações. Tem vários artigos publicados e é investigadora no Centro de Estudos de História do Atlântico, Alberto Vieira, membro do Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa e investigadora associada do projeto Color of Labour, The Racialized Lives of Migrants, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Susana, faz favor, a palavra é tua. Obrigada. Então, muito bom dia a todos. Antes de mais, um agradecimento à doutora Odete Souto pela apresentação, um agradecimento também ao senhor Diretor de Serviços do Centro de Estudos de História do Atlântico, Dr. Filipe dos Santos, pelo amável convite e pela confiança depositada no trabalho que tenho vindo a desenvolver e que me traz hoje aqui à vossa presença neste congresso sobre modernidade e globalização no mundo atlântico. A minha formação base é em línguas e literaturas modernas e de alguns anos a esta parte tenho vindo a interessar-me sobre um enorme manancial de literatura estrangeira que existe sobre a Ilha da Madeira
e os madeirenses, sobretudo ao longo do século XIX. Trata-se, como a maioria de vós saberá, de diários de viagens e guias, mais ou menos científicos, escritos por estrangeiros, que são na sua maioria britânicos, que visitaram a Madeira numa altura em que a ilha era mundialmente conhecida pela amenidade do clima, que, diziam, tinha propriedades terapêuticas, sobretudo para quem se via afligido por doenças do foro pulmonar. Ao estudar e ao analisar estas publicações, conseguimos retratar um modus vivendi da Madeira de então, complementando o que aprendemos nos compêndios históricos, sobretudo no que ao aspecto social diz respeito. No entanto, é impossível descurar as observações estrangeiras sobre o comércio, o estado de saúde da economia da ilha, a política, os meios e vias de comunicação, o grau de desenvolvimento, enfim, as opiniões com que ficavam de tudo o que viam e experienciavam. Neste percurso, deparámos-nos com observações feitas ao governo português e ao modo de atuação dos seus representantes na ilha. Por coincidência ou não, cruzámos-nos com um artigo muito elogioso da autoria de Manuel Curado sobre um dos governadores civis do Funchal, o conselheiro José Silvestre Ribeiro, cuja representação na Madeira foi precisamente em meados do século XIX, entre 1846 e 1852. Julgámos interessante conhecer a sua ação governativa, que a história insular diz ter sido ímpar, e perceber até que ponto é que a realidade histórica era refletida nos tais relatos estrangeiros. Decidido o rumo, propusemos-nos a ler as mais de 2.000 páginas que compõem os 3 volumes de Uma Época Administrativa da Madeira e do Porto Santo, que versam apenas sobre a ação deste governador civil no arquipélago, juntando a leitura de um corpus de 55 obras estrangeiras, dos periódicos da época e ainda de alguma bibliografia auxiliar. Estava então definido um projeto de investigação que está ainda em desenvolvimento. Fazer um estudo de análise comparativa entre estas fontes, de modo a melhor compreender a ação do governador civil José Silvestre Ribeiro, vista pelos estrangeiros que visitaram a Madeira. O primeiro obstáculo com que nos deparámos foi, precisamente, a imensa quantidade de informação, o que nos levou a pensar num trabalho de investigação tripartido. Primeiramente, avaliaríamos a sua ação na ótica da sua preocupação com os estrangeiros, ou seja, aquilo que ele fez ou teve a intenção de fazer para, vá lá, agradar os forasteiros. Numa segunda etapa, abordaremos a preocupação genuína que teve com a população madeirense face às fortes dificuldades e ao pouco desenvolvimento que encontrou um pouco por toda a ilha. E, finalmente, num trabalho final, e para fechar o ciclo, ocupar-nos-emos do seu lado mais filantropo, o humanitário, que fez com que ficasse conhecido como o benfeitor da Madeira. Hoje trataremos apenas da investigação que está neste momento em curso, a primeira parte, avaliar a ação do governador civil na ótica da sua preocupação com os estrangeiros. Ora, José Silvestre Ribeiro chegou à Madeira no dia 12 de setembro de 1846, acompanhando o Duque de Ávila, que, a mando da rainha Dona Maria II, vinha com a incumbência de restabelecer a ordem entre a população e de inteirar-se dos enormes desacatos e motins atribuídos à causa do proselitismo calvinista do Dr. Robert Reed Calley, que, à época, se espalhara pela ilha, bem como de se informar do estado socioeconómico em que se encontrava o arquipélago da Madeira. O comissário régio, António José de Ávila, tinha em seu poder a documentação da rainha datada de 5 de setembro de 1846, que exonerava o antigo governador interino e que decretava que o seu sucessor seria o conselheiro José Silvestre Ribeiro, que tomou posse do cargo a 7 de outubro de 1846, nas instalações da Câmara Municipal do Funchal. Os estrangeiros manifestavam-se sobre este cargo do governador civil, explicando como era feita a tomada de posse, como se pode ver em Lyell, como eram nomeados e por quanto tempo, conforme revela Cooper,
quais as suas funções, como explica Wilde, e até elogiando a governação e o bom trato de Silvestre Ribeiro, como escreve o americano John Dix. Among the first men in the city is the civil governor, not from his station alone, but from his intelligence, wealth, and personal character. He is a native of Madeira, was a practitioner at the bar, and is possessed of all that practical information in relation to the island and its internal concerns which a governor should have. With much dignity and courtesy of manner, he unites an entire disregard of all ceremony and form in his intercourse with others. He exhibits not the least pride, either of wealth or station, though in the latter respect he has no equal in the island, and in the former very few. Após a tomada de posse, o novo governador civil começou a inteirar-se dos principais problemas do distrito, chamando-lhe primeiramente a atenção aquilo que os seus olhos viam, também ele como forasteiro. É assim que, a 23 de outubro de 1846, dirige um ofício à Câmara Municipal de Funchal, enaltecendo a cidade e fazendo algumas recomendações de melhoria, manifestando a sua inquietação com a imagem que a cidade pudesse passar aos estrangeiros que a visitavam em termos de asseio, segurança e decência. Uma inquietação que se repetirá em muitos ofícios subsequentes e de que damos um exemplo. Finalmente, movido do interesse que me inspira este belo país, tenho por conveniente que a Câmara, auxiliada pela administração do Conselho, faça pôr em vigor ou estabeleça de novo e faça executar todas e quaisquer posturas tendentes a conseguir a limpeza e a salubridade, bem como a proibir todos os atos que puderem ofender a decência e apresentar-nos aos olhos dos estrangeiros como um povo menos civilizado. A iluminação pública da cidade seria uma luta que o conselheiro não queria perder. Embora tenhamos notícias de uma tentativa de iluminação no ano de 1821, sabemos que foi curta a sua duração. Em 1846, Silvestre Ribeiro, às expensas próprias, colocou os 3 primeiros candeeiros na cidade, na expectativa de que a Câmara e alguns particulares lhe seguissem o exemplo. A 15 de janeiro de 1847, contavam-se já 32 novos candeeiros no Funchal, dada a colaboração de alguns funchalenses, aumentando este número para 70 no ano de 1850. Neste ano, o conselheiro ainda insistia na questão da iluminação, entre outras coisas, realçando que precisamos indispensavelmente de tornar agradável a residência na Madeira a um grande número de altas personagens, de ilustres cavalheiros, de sábios viajantes que todos os anos visitam a ilha. Mais tarde, ainda tentou a implementação da iluminação a gás, mas apesar dos seus esforços e diligências, não foi bem sucedido. Os estrangeiros, regra geral, foram sempre críticos quanto à pouca ou nenhuma iluminação da cidade, que diziam era escura quando não havia luar. Este é o caso de Dix, Isabela de França, Harcourt e White. Em 1870 e em 1889, também Grabham e Julia Randall escreviam que a cidade do Funchal ainda era iluminada a petróleo e em 1896, um ano antes da instalação da luz elétrica no Funchal, o americano Biddle atestava: "One could not even distinguish from the window what was going on in the streets below, for Funchal is not blessed with electricity and gas, like our cities at home. At night, the town is naturally very dark, there being no lamps in the streets except in a few of the public squares." Dentro das grandes preocupações do governador civil estava o aspecto geral da cidade. Aconselhou que os moradores construíssem passeios laterais nas ruas das suas casas. Sugeriu à Câmara que se fizessem aplicar as leis que obrigavam as pessoas a varrer e a manter limpos os espaços em frente às suas moradias. Que se mantivessem limpos os espaços públicos que considerava desasseados e imundos, que se construíssem latrinas públicas e ainda que se reforçasse a vigilância policial para ter a certeza que as leis eram cumpridas e que reinaria a ordem e a decência,
apelando que se refletisse sobre a desagradável impressão que fazem certas cenas no ânimo de estrangeiros que estão acostumados a vir reinar a ordem, o asseio e a boa polícia nos seus países e que, por isso, notam e estranham tanto mais vivamente o desmazelo que se lhes depara, reforçando a necessidade de um bom corpo de polícia, de modo a que esta encantadora ilha atraia cada vez mais e cative por todos os modos a tantos estrangeiros que a visitam ou nela residem temporária ou permanentemente. Também os periódicos locais chamavam a atenção para os aspectos de limpeza e decência, tendo em conta os estrangeiros que visitavam a ilha. No entanto, foram poucos os registros de visitantes que tivessem acusado a falta de limpeza na cidade do Funchal. Já a cadeia do Funchal era assunto recorrente na literatura estrangeira e uma das grandes preocupações do governador civil, que empenhou todas as suas forças em removê-la do bairro mais nobre e central da cidade, junto à alfândega e à sé do Funchal. A existência desta cadeia prejudicava grandemente a imagem da urbe, o que poderia ter graves influências económicas na medida em que afugentaria um turismo terapêutico que se encontrava à altura em verdadeira fase de desenvolvimento, gerando importantes fontes de receitas que não podiam ser negligenciadas. Daí o governador insistir. Quero falar da conclusão da nova cadeia. Quero falar da urgentíssima, da impreterível necessidade de acabar com esse terrível foco de infecção, com esse cemitério de criaturas vivas a que se dá o nome de prisão pública. Sei que demanda essa obra alguns sacrifícios, mas também reconheço que é força a lavar uma nódoa que mancha a civilização desta cidade, tão brilhante, aliás, a muitos respeitos. Esta cadeia foi alvo de muitas descrições por parte dos estrangeiros, quase todos com um sentimento de repugnância e de choque. No ano de 1838, temos uma exposição bem explícita da situação. Having escaped from these loathsome objects, referindo-se aos mendigos, the visitor is exposed at every jail he passes to scenes almost equally shocking. On his approach, the whole of the inmates rush to the gratings of the prison, and with yells and shrieks which will long echo in his ears, and with an appearance of famine which thrills him with horror, implore a compassion which no Englishman is found to deny, when he learns that by the charity alone of the human are these wretched people saved from almost starvation, government having provided no means for their support. Infelizmente, a vontade e o empenho do governador civil, que muito fez pelos presos, não foram suficientes para remover os reclusos para outro espaço, o que só viria a acontecer em 1913. Se, por um lado, havia edifícios que deveriam ser demolidos, por serem uma mancha aos olhos de todos, por outro lado, o governador civil era da opinião de que era imprescindível empreender algumas obras que poderiam abrilhantar e concorrer para o desenvolvimento da cidade, bem como atrair agradavelmente os tantos estrangeiros que aportavam à Madeira em meados do século XIX. Uma das suas preocupações era a construção de um cais na cidade, uma vez que o desembarque era regra geral feito na praia. E também a construção de ancoradores nos portos costeiros, muito utilizados pelos locais, mas também pelos estrangeiros para passeios ou excursões de maiores distâncias. Se alguns dos autores estrangeiros que foram alvo do nosso estudo consideravam engraçada ou até exótica esta forma de desembarcar na cidade do Funchal, outros mostravam a sua franca decepção e incômodo pelo visível atraso que um porto tão concorrido apresentava a quem visitava a ilha. O conselheiro iria então focar-se no melhoramento do cais da Pontinha, na tentativa de proporcionar aos estrangeiros e figuras da realeza um digno desembarcador. No relatório enviado ao Ministério do Reino em 1849, o governador referia: esta importante cidade, tão frequentada por estrangeiros, ainda não tem um cais. A Câmara Municipal respectiva fez grande esforço para lhe dar, chegou a levar esta obra a grande extensão sobre fundo movediço, mas teve a infelicidade de ver inutilizada pelo mar a grande despesa que fizera.
Eu comecei, em 1847, um novo cais, sobre rocha firme, no sítio da Pontinha. E tenho tido a satisfação de ver resistir a grandes violências do oceano a obra de pedra e cal já feita. Assim, mesmo no seu começo, tem ele servido mediante uma escada provisória para muito comodamente desembarcarem as pessoas reais que têm visitado esta ilha. Careço, porém, de meios de o continuar a concluir e só os poderei obter do governo de Sua Majestade, a quem de novo os peço, para obra de bem conhecida utilidade e indispensável em uma cidade como esta. Como temos vindo a mostrar, agradar os estrangeiros foi sempre um ponto assente na governação de Silvestre Ribeiro, que via nestes visitantes uma fonte de riqueza para o distrito. Não será por isso de estranhar que se tenha empenhado tanto na tentativa de melhorar o aspecto da cidade, bem como das zonas rurais mais frequentemente visitadas pelos forasteiros. Recomenda, por exemplo, a construção de mirantes em alguns pontos pitorescos da Madeira, como fossem o Pico das Marcelas, a Portela e a Eira do Cerrado, justificando que aqueles pontos oferecem a mais bela perspectiva, pois que dominam os mais graciosos panoramas, e não há aí nacional ou estrangeiro algum de bom gosto que não preze e muito gozar o magnífico espetáculo que dali se desfruta. Em dezembro de 1850, fez uma resenha de algumas das mais urgentes necessidades do distrito, entre as quais se encontrava a construção de casas de abrigo em algumas das serras da Madeira, como foi o caso da Casa de Abrigo do Poiso e de outra no Pulo da Serra, que não conseguimos perceber se foi de facto edificada ou não. Uma das queixas frequentes dos estrangeiros era também a ausência de entretenimento e de espaços mais ligados à cultura na cidade do Funchal. A maioria dos diários refere a existência de pelo menos uma biblioteca municipal e de reading rooms no Clube Inglês, situado na Rua da Alfândega, ao lado do Consulado Britânico, no Clube Português, que se acredita ser o Clube Funchalense, e na Associação Comercial do Funchal. O governador civil, não tendo conseguido alocar a biblioteca pública ao Palácio de São Lourenço, como queria, recomendou à Câmara Municipal do Funchal o modo como organizar a biblioteca pública e angariar mais volumes para aumentar o seu espólio, uma vez que se tratava de um estabelecimento que deve ir em progresso de dia em dia e cumpre a Câmara medite seriamente sobre o melhor modo de aproveitar os limitados recursos que destina para aquele fim, considerando as necessidades intelectuais a que de preferência deve acudir na Madeira. A criação de um gabinete de História Natural no Funchal foi outra das ideias e missões do governador civil José Silvestre Ribeiro, que em ofício dirigido ao Ministério do Reino em 1850 dizia: "Vêm todos os anos à Madeira, como é sabido, um considerável número de estrangeiros e pela maior parte pessoas instruídas. Entre as primeiras coisas que procuram indagar é se existe alguma coisa que se assemelha a um museu ou a um gabinete de História Natural. E confesso que é doloroso responder-lhes que nada disso existe entre nós. Para remediar esta sensível falta, tomei sobre mim o empenho de dar começo ao estabelecimento de um museu na cidade do Funchal, deixando ao tempo, ao zelo dos que me substituírem e à solicitude do ilustrado governo de Sua Majestade, o seu progressivo desenvolvimento. Este gabinete chegou, de facto, a existir, mas, após a saída do governador civil da Madeira, foi votado ao abandono e desapareceu." Para além do museu ou de um gabinete de História Natural, o governador civil empenhou-se fortemente na construção de um teatro que, segundo ele, seria condição sine qua non para não afugentar os estrangeiros para outras estâncias onde existiam meios de divertimento e distração. Escrevia ele à Câmara em 1850: "A cidade do Funchal carece indispensavelmente de um bom teatro, não só do ponto de vista da arquitetura, mas também sob o aspecto da literatura, da moral e da civilização. Demonstrar esta proposição fora dizer superfluidades, bastando apenas fazer notar a circunstância de que o grande número de ilustres estrangeiros que todos os anos vêm residir entre nós experimentam a muito sensível falta do interessantíssimo recreio e grata distração que o teatro procura. E, de facto, eram inúmeros os estrangeiros que nos seus diários e guias se queixavam desta falta. Tomemos o exemplo de Johnson, que em 1860, já após a partida do governador da Madeira, ainda lamentava:
At Funchal, there are no theatres, picture galleries, or museums. The town is a small place, and the accessible part of the country is soon visited. Where then is the visitor to find amusement during the months of his sojourn? In truth, unless he has resources of his own, he is likely to be devoured with ennui long before the time for his leaving the island comes round. Some private balls, 1 or 2 public balls, a few picnics, perhaps a concert or some amateur acting, this is all that strangers are likely to meet with in the shape of amusements. Ao longo deste estudo, tentámos pôr em evidência a ação do Conselheiro e Governador Civil do Funchal, José Silvestre Ribeiro, durante a vigência da sua governação entre 1846 e 1852, dando especial enfoque ao cuidado ou à preocupação que demonstrou com os estrangeiros que visitavam a Ilha da Madeira. É verdade que, como ficou patente, o Governador Civil nem sempre conseguiu levar a cabo os seus intentos, fosse por falta de verbas, pela inércia de um povo que resistia ao desenvolvimento e à inovação, ou mesmo pela negligência a que era votada a Madeira por parte do Reino. No entanto, todos os escritos e estudos que dissertam sobre a ação do Conselheiro não deixam de elogiar, ao mais alto nível, o seu caráter empreendedor e benemérito e a sua ação dignificante, elevando-o a um dos mais respeitosos governadores civis que passaram pela Madeira, com o protagonismo merecido na história insular. Muito obrigada. Muito obrigada, Susana. Passamos desde já a apresentar o próximo orador, o Dr. Dinis Pacheco. Traz o tema A Cal e a construção do arquipélago da Madeira nos séculos XIX e XX. É licenciado em História pela Universidade de Évora e mestre em História e Cultura das Regiões pela Universidade da Madeira. Desempenhou funções técnico-pedagógicas na Rota da Cal, Associação de Investigação e Divulgação de Fornos de Cal até 2022. E após essa data encontra-se a exercer funções como professor requisitado no Centro de Estudos de História do Atlântico, Alberto Vieira. Tem investigado na área de História Económica e Empresarial na época contemporânea, particularmente na agroindústria da cana-sacarina e vinho da Madeira, e exploração dos recursos geológicos no arquipélago. Dinis, faz favor, a palavra é tua. Bom dia, obrigado pela apresentação e pelo convite para participar neste Congresso Internacional. A primeira observação que quero fazer é que o título proposto para a comunicação não estava de pedra e cal e a construção acabou por ruir e ficou só a cal no arquipélago da Madeira. Mas passando à minha apresentação, que o tempo não é muito, vamos começar então por apresentar uma primeira introdução ao tema e o que nos trouxe aqui e em relação ao trabalho propriamente dito está organizado em 5 pontos. O primeiro tem a ver com a indústria da cal, como se estabeleceu na Madeira, no arquipélago, na primeira metade do século XIX. No segundo ponto, vamos abordar a indústria da cal na Madeira, sobretudo a partir da perspectiva do Porto Santo e também com a diversificação dos vários produtos que vai acontecer ao longo do tempo e que tem a ver também com a taxação que incidia sobre os mesmos e que fez com que houvesse também essa mesma diversificação. Depois vamos falar ainda, num terceiro ponto, na exploração de pedreiras e fornos de cal no Porto Santo, dando exemplo de algumas empresas que foram constituídas especificamente com esse fim e algumas situações relacionadas com essa mesma convivência entre os fornos de cal e a expansão urbana. No quarto ponto, vamos tratar dos fornos de cal, ou dar exemplos de fornos de cal também, que funcionaram, que existiram aqui na Ilha da Madeira, propriamente dita. E depois, no quinto ponto, vamos falar também da utilização da cal, dar alguns exemplos nas fontes e na bibliografia consultada das várias possibilidades que a cal permitia, não só na construção, mas em outros âmbitos, como teremos a oportunidade de ver, espero eu. Em relação depois no final, faremos a conclusão também com algumas ideias principais. Ora, no que respeita à cal, portanto, a matéria-prima, que é importante para a indústria se poder desenvolver, ela só existe inicialmente
conhecemos na Ilha da Madeira, em São Vicente, porque a Madeira é uma ilha vulcânica e, portanto, não é muito comum haver calcário. Mas, de qualquer forma, em São Vicente sabemos que havia de certeza e foi explorada, e há também relatos, referências de que havia outros, a Pedra Branca ou Pedra de Cal, noutros locais, a Oesta Pontinha, em São Martinho, em Gaula e também na Ponta de São Lourenço. Ora, estas referências, nós não sabemos muito bem se existiu cal e foi explorado até a exaustão e hoje em dia desconhecemos, mas de qualquer forma são as referências que encontramos na investigação que fizemos. Outro local importante para a obtenção da matéria-prima era, sem dúvida, o Porto Santo e o Ilhéu de Baixo, que justamente ficou conhecido como Ilhéu da Cal, precisamente por ser a grande fonte de fornecimento de cal, de pedra, de matéria-prima para a Madeira. Há ainda referências a calcário, portanto, rochas calcárias nas selvagens, mas não desconhecemos que tenha sido aproveitado. De qualquer forma, esta matéria-prima era importante para então poder desenvolver a indústria da cal, que surgiu precisamente e foi conotada desde o século XIX, pelo menos, como uma indústria insalubre, incómoda e perigosa, portanto uma indústria poluente, e isso vai fazer com que depois ela acabe por ser banida, digamos, das zonas mais urbanas, por questões de vizinhança também, e além disso sofre também, a partir de meados do século XIX, a concorrência do cimento Portland, que vai também ser outro material, e depois mais tarde a indústria química, que faz com que a cal deixe de ser tão importante e passe a ser utilizado outros produtos concorrentes. Depois temos ainda, apesar da cal não ser usada hoje em dia, nós continuamos a ter memória da própria cal em várias expressões, como de pedra e cal, ou, por exemplo, uma outra, como branco como a cal, ou como a cal da parede, ou ainda uma adivinha que eu via, ainda eu vi quando era criança, que é qual a coisa cal é ela, que ele já disse o nome dela. Portanto, são só exemplos de que a cal continua presente nos nossos dias, apesar de nós não a usarmos cotidianamente. Portanto, o que eu trago aqui, então, propriamente dito, é a terceira parte, digamos assim, não será a conclusão, porque a história nada fica concluída, nem este estudo de estado de pedra e cal, mas de qualquer forma é a terceira parte, digamos, de um conjunto que tentamos fazer desde o século XV até a atualidade, neste caso sobre estes 2 séculos. Aqui também há um pequeno equívoco que tem a ver com o seguinte: eu falo do arquipélago da Madeira, mas a minha investigação foi sobretudo, essencialmente, em 2 locais. O Porto Santo, que vai surgir agora aqui, portanto, é o local onde temos a matéria-prima e também fornos de cal, e o outro também foi, sem dúvida, São Vicente, que também já publicamos alguma informação, alguns textos sobre estas 2 temáticas, portanto, aqui também não queremos estar a repetir algo que já dissemos noutros locais, portanto, aqui tentamos inovar de alguma forma. Indiretamente, então, para o que nos traz cá, temos então a indústria da cal, que vai sofrer grandes alterações com a implantação do liberalismo, ou o triunfo do liberalismo, faz com que o Estado deixe de se preocupar com a administração direta das próprias pedreiras e a exploração mineira e passe a dar mais liberdade para que se faça a prospecção e também no sentido de industrializar e desenvolver o próprio país. Ora, no caso da Madeira, tendo em conta a investigação feita pelo professor Adriano Ribeiro, que é o que foi praticamente quase a única pessoa que estudou mais a fundo ou que se preocupou com este assunto, nós temos então diversos fornos de cal que vou apresentar também aqui de forma gráfica. Como se pode observar, eles estavam mais concentrados no século XIX no Funchal, mas também já havia no Porto Santo. Depois, no século XX, vão surgir fornos de cal também noutras localidades, mas como podemos observar, será sempre o Funchal e, em relação ao Porto Santo e o Ilhéu de Baixo, onde vamos ter maior concentração destes dados. Eu vou ter que passar, porque o tempo não permite mais ficarmos aqui. De qualquer forma, esta expansão dos fornos de cal tem a ver também com a transformação do combustível que era usado, que passou a ser o carvão, e isso permitiu também que se fundassem fornos de cal em diversas localidades, que era mais fácil também, inclusive até no próprio Porto Santo, por causa do combustível para o funcionamento dos fornos. No entanto, e apesar de tudo isto, é preciso dizer também que há registros nesta primeira metade do século XIX também que se continuava a importar cal, e isso vai continuar durante todo o período. Portanto, apesar da produção e da multiplicação de fornos de cal, isso não impediu que a ilha fosse deficitária neste mesmo produto, e acabamos por ter referências também a continuar essa mesma importação. No caso desta primeira metade do século XIX, nós temos que falar também, sobretudo então, mais respectivamente com o que diz respeito ao Porto Santo, desculpa, é preciso dizer que as dificuldades económicas das câmaras nos arquipélagos
na Madeira, nos Açores, vai fazer também com que em 1836 seja permitido, no caso do Porto Santo, a criação do imposto temporário, um finto, sobre a pedra de cal que era transportada do Porto Santo para a Madeira. Portanto, esse imposto vai se aplicar sobretudo então para o trabalho que era feito no Ilha de Baixo e Ilha da Cal, podemos ver aqui ao fundo a partir do Porto Santo, e vai ser aquele ilhéu que vai ser intensamente explorado para a cal. Vai ser naquele ilhéu, então, que não, no meu caso não vou estudar, mas onde se vão estabelecer ranchos de pedreiros, portanto, grupos que lá viviam, permaneciam durante vários meses para extrair a matéria-prima que depois era transportada em barco para a Madeira. Esses ranchos geralmente eram 9 elementos, 9 pessoas, 9 homens de cada um desses ranchos, e ainda existem vestígios arqueológicos que já foram mais ou menos estudados dessa mesma presença destes ranchos de pedreiros no Porto Santo. Tendo em conta este finto, então nós podemos ver que em 1837 foram taxadas 70 embarcações e em 1839, 59, isto só até junho, porque, entretanto, o imposto, o finto, que supostamente deveria ser só de um ano, foi suspenso pela Junta Geral por essa mesma razão. Portanto, temos então aqui alguma informação. A Câmara, logicamente, ficou desagradada com o fim do imposto, não é? Queria continuar a manter, vão enviar várias representações para que o imposto se mantivesse, perpetuasse, mas só na segunda metade do século XIX é que nós vamos ter, então, o apoio da Junta Geral e depois também a aprovação de um projeto de lei na Câmara de Deputados em 1857 para taxar a pedra de cal trazida do Porto Santo para a Madeira em R$300 por cada tonelada. Esse imposto vai entrar em vigor só em 1859 e, tendo em conta os valores que foram arrecadados pela Câmara e registados pela Câmara, nós podemos ver aqui graficamente que o projeto de lei previa que se pudesse extrair entre 1.800 a 2.000 toneladas, o que equivaleria a uma receita anual de cerca de 540.000 a 600.000 reais, o que só aconteceu, como podem observar no gráfico, por duas ocasiões. A maior parte das vezes os valores eram inferiores e havia também a dificuldade de transportar, de fazer a transição, digamos, do dinheiro que era arrecadado na alfândega do Funchal depois para entrar na tesouraria da Câmara do Porto Santo. Temos aqui muitas oscilações em relação a esses valores. Depois, tendo em conta ainda assim estes dados que não conseguimos apurar para todos os anos, mas o que podemos dizer é que este rendimento vai ser muito importante para a Câmara do Porto Santo, para algumas obras que vai também dar importante realizar, e vai dar em média, naquele período que vimos aqui atrás, cerca de 300.000 reais por ano. No entanto, no final do século XIX, na transição para o século XX, esse rendimento vai triplicar, portanto significa isto também que houve um aumento nessa exploração do calcário, e tem a ver com o que vou mostrar já de seguida, que é o licenciamento de pedreiras. Portanto, nós no Porto Santo temos um registro, e a lei já previa desde a década de 1860, o registro das pedreiras, o manifesto e o licenciamento das pedreiras, mas no Porto Santo só encontramos referências entre 1887 e 1916, em que foram solicitadas então por 13 entidades ou empresas licenças para explorar pedreiras de calcário no Porto Santo e no Ilha da Cal, sobretudo. Foram 88 no total, das quais só 3 é que dizem respeito ao Porto Santo. E isto estou-me a limitar só aos que tinham por fim explorar a cal, ou a pedra de cal. Era necessário também cumprir umas questões de segurança, que era com o plano de lavra, aprovado pelo engenheiro de Minas, mas de qualquer forma é preciso dizer então e ver aqui que vai ser sobretudo então no final do século XIX e início do século XX, tendo em conta aqueles dados que nós recolhemos, que temos maior licenciamento. Cerca de um terço das licenças foram concedidas ou pedidas pela empresa Blandy Brothers e Companhia, que depois também vou falar um pouco mais à frente. Ora, o que acontece então é que estas pedreiras desenvolveram-se também porque a lei só taxava a pedra de cal. E no final do século XIX e início do século XX, nós vamos ter então no Porto Santo o estabelecimento de fornos de cal para produzir a cal no Porto Santo e transportar para a Madeira, que era uma forma de escapar ao imposto, à taxa. Isso fez com que houvesse reclamações, então, quer da Câmara do Porto Santo em relação à quebra de receitas, quer também dos fabricantes do Funchal, que estavam a sentir a concorrência da cal que se fabricava naquela localidade. Por isso mesmo é que, em 1919, vamos ter a aprovação desta taxa de 13 escudos por tonelada sobre a cal que era fabricada no Porto Santo e transportada para a Madeira, e que inicialmente a Câmara viu como uma dificuldade ou entrave, mas que depois vai até ficar muito agradada com essa mesma situação.
O que acontece é que com o imposto sobre a pedra de cal e também sobre a cal, o rendimento da Câmara vai multiplicar por 10 logo após a Primeira Guerra Mundial e durante a década de 20 multiplica novamente por 10. Portanto, temos aqui um progresso bastante acentuado em termos do imposto que foi arrecadado pela Câmara Municipal. Ainda assim, continua a reclamar também das dificuldades económicas, sobretudo com a inflação na década de 20, e pede que esses impostos sejam revistos, especialmente o da pedra de cal, que era de R$300 e que já vinha de 1859 e que não tinha sido alterado até esta altura. Portanto, essas alterações aconteceram então em 1927. Neste caso, a pedra de cal passou agora a moeda já são os escudos, portanto, fazendo a conversão aqui muito rapidamente, podemos dizer que a pedra de cal era taxada a 30 centavos e passou a ser taxada a 3 escudos e 50 centavos. Portanto, multiplicou por quase 12 vezes mais do que era anteriormente. No caso da cal, passou de 13 escudos para 15 escudos. E uma alteração também importante é que deixou de ser a alfândega a fazer o registro e a cobrança do imposto e passou a ser a Câmara Municipal. Por isso mesmo, a Câmara vai contratar com um advogado aqui da Praça, o Pestana Júnior, para fazer o regulamento e também vai contratar 2 fiscais para fazer esse controlo e ainda usar cadernetas. E foram estas cadernetas que encontrei também no arquivo e que permitem uma informação muito mais consubstanciada e rica sobre este período, sobretudo a partir de 1928, 27, 28, a altura em que se dá esta alteração. Essas cadernetas também permitem concluir uma outra coisa, é que também podemos ver que há exportação de calcário, pelo menos no final da década de 20, do próprio Ilhéu da Cal. Portanto, eventualmente há vestígios de fornos de cal ou de um forno de cal, pelo menos no Ilhéu da Cal, mas havia 2 empresas que faziam esse mesmo transporte de cal do Ilhéu para a Madeira, portanto, eventualmente um forno ou 2 de fornos de cal funcionaram ali, pelo menos até ao final da década de 20. Bom, continuando, e estas taxas só foram então alteradas mais posteriormente, em 1960, e vai incluir também uma taxa sobre o carbonato de cálcio, que é outro produto que se passou a fabricar com calcário, como matéria-prima, mas que a Câmara do Porto Santo aprovou uma taxa sobre esse produto já em 1946 e passou a ser cobrada a partir de 47, do ano seguinte, apesar de na lei só estar estipulado oficialmente, digamos, a partir de 1960. Com este aumento, então, a pedra de cal subiu cerca de 70% para 6 escudos, a cal de 60% para 25 escudos e o carbonato duplicou, portanto 100% passou para 7 escudos por tonelada. Portanto, sempre a falar em termos de tonelada. Na década de 70 não tivemos praticamente referências, quase desaparecem das atas da Câmara Municipal, neste caso do Porto Santo, e só há uma referência em 79 ao imposto da cal, que já era de 50 escudos, e o do carbonato de 15 escudos, e posteriormente a isso, em 1987, a cal taxada a 200 escudos por tonelada. Tendo em conta toda esta informação, conseguimos então apresentar estes dados. A escala é uma escala por múltiplos de 10, portanto é preciso ter atenção a não comparar as barras, o tamanho, a dimensão de cada uma dessas barras, mas nas 2 primeiras décadas não houve assim grande oscilação. Depois temos aqui um hiato temporal que não conseguimos dados para completar. No final do século XIX, na transição para o século XX, temos então aquela coisa que já referi anteriormente, que foi triplicou, digamos, a receita. Depois vai regredir, sobretudo até na Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, com o aumento da taxa da cal também, houve esse progressivo aumento das receitas e também duplica na década de 30. A partir daí vai de crescer um pouco até a Segunda Guerra Mundial também, volta a progredir um pouco mais e duplica novamente, ou aumenta bastante, atinge o auge com o aumento dos impostos já em 1960 e a partir daí não houve assim, isto numa perspectiva sem ter em conta a inflação, só o valor bruto, digamos assim, do que era arrecadado pela Câmara. É preciso dizer o seguinte também, tendo em conta o orçamento municipal do Porto Santo, cerca de 30% da receita que era orçamentada das verbas do orçamento diziam respeito ao imposto da cal na década de 30 e na década de 70 já só corresponde a cerca de 10%. Portanto, isto também para dar a ideia de que a economia se diversificou e o país, apesar de aumentar aqui em termos de valor de escudos, mas o país, digamos assim, a importância que tinha vai ser cada vez menor. Bom,
Outra perspectiva para comparar estes dados tem a ver, neste caso, já com a tonelagem, não é? Porque os valores de escudos variam bastante, mas a tonelagem vai se manter. E tendo em conta os dados que nós recolhemos com as cadernetas, podemos ver então que ao longo deste período de tempo, o principal será então a cal, vai ser o produto mais importante, mas podemos ver que até 1930... Peço desculpa. Não está a mostrar. De qualquer forma, é preciso dizer então que até 35, digamos que a cal vai ser mais importante, com exceção de 1929, mais de 50% do produto, da tonelagem que era transportada para a Madeira. Depois de 35 para a frente, até praticamente o final da Segunda Guerra Mundial, foi a pedra de cal, e vai depois entrar em declínio até 1967, que há uma grande quebra. Eventualmente ainda não encontrei essa informação, mas talvez por questões de segurança é o que se escreve ou que se diz, digamos assim. O Ilha da Cal deixou de ser explorado, e ainda temos algum transporte nos anos seguintes, até 69, mas valores cada vez diminutos, e depois deixa de aparecer, deixa de ser registado esse imposto. Para tentar diversificar o produto, também vamos ter o fabrico de cal hidráulica durante 3 anos, mas como foi taxado, acabou por ser abandonado essa mesma produção, e há ainda uma produção residual de carbonato de cálcio, que depois vou explicar para que servia mais à frente. De qualquer forma, hoje nunca passou de 5%, mesmo na parte da produção maior. Portanto, temos aqui então esses dados quantitativos. Em relação à exploração dos recursos geológicos do Porto Santo, nós vamos ter então, quero chamar a atenção para uma empresa que foi constituída em 1920, a empresa de exploração de cal, que vai ser, e depois materiais de construção também, mas que vai ser constituída por 4 sócios com um capital de 40 mil escudos e que vão fazer então um forno na Serra de Fora. Vão ter também uma pedreira no Ilhéu de Baixo e vão ter ainda um prédio em Câmara de Lobos e também na Ponta do Parco, e eventualmente um armazém que podia servir para a revenda da própria cal. Esta empresa vai ser responsável também por licenciar o forno de Câmara de Lobos, apesar do forno ser anterior também, depois tem a ver com a mudança de propriedade eventualmente. Outra empresa que se vai especializar nesta produção surge em 1921 para o fabrico de cimento, telha, tijolo e 2 patentes de invenção que estavam registadas, com cimento artificial e calcário artificial, no fundo usando a areia da praia também para calcinar e depois fazer esses mesmos produtos. Neste caso foram 37 participações de capital que resultam de empresas ou de indivíduos que permitiram então 260 mil escudos de capital social, construíram a fábrica da Pontinha para o fabrico de 6 mil toneladas, eventualmente por ano de cimento. E depois vão também experimentar a cal hidráulica, como já referi anteriormente, durante pouco tempo. E vamos ter ainda uma outra situação que tem a ver com o forno de cal do Alfredo Marcelino de Camacho, que já existia e que foi construído ao lado do hotel do Porto Santo. Pode observar aqui nesta imagem, em 1962. O proprietário do hotel vão reclamar da existência do forno, que impossibilitava a utilização de alguns quartos. Isso vai dar origem a um conflito entre os dois, digamos assim, que vai chegar à imprensa de Lisboa, vai chegar inclusivamente ao Ministério, aos ministros, digamos assim, e também até ao Presidente do Conselho, que vai intervir para que o forno depois fosse objeto de uma vistoria em 64 e acabou por ser encerrado porque o proprietário não podia construir, não quis construir a chaminé e a cúpula que eram necessárias. Em relação ao Funchal, à Madeira, e já sei que já estou fora do tempo, vou ser rápido. Vamos ter um cartel, portanto, os fabricantes de cal do Funchal, Blendy Brothers, António Joaquim de Freitas, Andrade Marques e João Frederico Rego, vão assinar um contrato para controlar os preços, a expansão da própria indústria da cal, a divisão dos lucros e, inclusivamente, a venda ou não dos fornos de cal também foram sujeitos a essa referência. No ano de 1904, esse contrato foi renovado e passou a incluir também as regras ligadas à exploração das próprias pedreiras. Ora, nesta imagem temos um forno da cal ali destacado, e este forno da cal também, por fazer concorrência ao cartel da cal, vai ser adquirido em 1912, pelo cartel, pelo conjunto das pessoas que faziam parte do próprio cartel. Depois temos ainda, no caso de outros fornos de cal na Madeira, temos em São Vicente vestígios do século XIX, de 2 fornos de cal, e vamos ter 3 na primeira metade do século XX, um até 1973, mas só há registro de 2 pedreiras. Portanto, temos aqui então o forno de Câmara de Lobos, que já referi anteriormente.
Este forno vai funcionar até a década de 60 também. Temos um forno em Gala, no Porto Novo, juntamente com o engenho, que depois vai deixar também de funcionar. No Caniço temos registro de pedreiras de calcário vulgar. No Canicel também vestígios de um forno e de pedreira de pedra branca no Monte Gordo. E em relação à utilização da cal, que é a parte que agora vai ser rápido, vou tentar fazer num minuto. A cal era usada sobretudo na construção civil, para misturar com outros produtos. Eu consegui aqui alguns dados comparando o calcário com o cimento, neste caso o cimento Portland, e tendo em conta a importação, só em 4 anos é que se vê que a importação de cimento foi superior à cal do Porto Santo, mas também ao calcário do Porto Santo, mas isso aconteceu também porque o calcário deixou de ser importado em menor quantidade no início do século XX por causa de exportarem a cal. A cal era usada também para rebocar e caiar os edifícios, naturalmente, inclusive até com periodicidade definida. Era usado também para espalhar em locais infectados quando havia epidemias, ou nos caixões, no interior dos caixões, onde se faziam as inumações. Era usado também para misturar com sulfato de cobre na calda bordaleza, para tratar a vinha, as batatas, o que quer que seja. Portanto, um sulfato, digamos assim. Era usado também o carbonato de cálcio nas calagens, portanto é um fertilizante corretivo, misturar com a terra, até dizia 1 quilograma de carbonato para 1 metro quadrado, era bom para a vinha, porque os solos da madeira são pobres em cálcio. Era usado também no processo de fabrico do açúcar, do álcool e até da aguardente também, numa das fases do processo, para purificar ou corrigir a acidez do próprio sumo, antes de ser destilado, nomeadamente, ou cristalizado. Era usado também para desinfestar os cascos ou os recipientes e até corrigir a própria acidez do vinho. Era usado também para tratar as peles e fazer a despelagem dessas mesmas peles, portanto, para facilitar esse processo. Era usado também, no caso da alimentação animal, granulado para aves ou em pó para animais, isto é só um exemplo. Era usado também para a conservação de ovos dentro de água de submersos em água de cal. Era usado também, no caso da iluminação, o chamado gasómetro de carboneto ou carboneto, mas também foi usado na iluminação pública no Porto Santo, foi ensaiado durante alguns anos. E, concluindo, acho que vou saltar estes aspectos todos para não abusar da vossa paciência, mas agradeço a atenção e remeto depois para o texto. Obrigado. Muito obrigada, Dinis. Como o tempo urge, avançamos já para o Dr. Carlos Barradas, com o tema A Tempestade Perfeita, a Ilha da Madeira e o Crash da Bolsa de 1929, vista pela imprensa madeirense. O Dr. Carlos Barradas é licenciado em Ciências da Cultura e mestre em Estudos Linguísticos e Culturais pela Universidade da Madeira. Atualmente desempenha as funções de coordenador do Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta em Câmara de Lobos. É investigador no Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta e sócio fundador da Associação para o Desenvolvimento dos Estudos Globais e Insulares. Participa no projeto Aprender Madeira na preparação do Dicionário Enciclopédico da Madeira, onde ficou responsável pela elaboração de diversas entradas e está a frequentar o doutoramento em Estudos Globais pela Universidade Aberta. Dr. Carlos Barradas, agradeço desde já a sua participação. Tenha a bondade, a palavra é sua. Eu é que agradeço o convite de estar aqui. O tema, enfim, para quem da história da Madeira, está aqui muitos historiadores madeirenses e investigadores, não deve ser novidade nenhuma, mas vou apresentar sobre uma abordagem. Mas para isso vou contar uma pequena história pessoal de como, passado tanto tempo, desde os bancos de escola, no 9º ano, o crash da Bolsa sempre me fascinou, eu sempre li sobre o assunto, porque um colega meu, o Ilídio, que nem sequer sabe se existe o arquivo, nunca mais o vi, a dada altura, numa avaliação que nós tínhamos, o docente, nunca me esqueci, o docente pergunta qual foi a arma que o Roosevelt, o presidente Roosevelt, utilizou para que os efeitos do crash da Bolsa pudessem ser minorizados. E ele respondeu o tanque de guerra, quando era o New Deal. E então, isso ficou sempre na cabeça e sempre achei, sempre foi um tema que foi-me interessante. Os objetivos são simples. Isto é uma investigação simples. Dentro do que estamos aqui a abordar, dos diálogos e das relações,
Não há nada mais global que os diários, que a imprensa madeirense. Essa aldeia global que já acontecia em 1929, 1930, está aqui, a minha investigação centrou-se entre o dia 24 de outubro de 1929, o dia do crash que acontece em Nova Iorque, e o dia 19 de novembro de 1930, que é onde a Casa Henrique Figueira da Silva faliu. E é uma casa importantíssima. Tem 70% dos capitais bancários aqui da Ilha da Madeira e simplesmente vai à falência. Não há qualquer proteção. E perguntava-me, mas porquê? Não estavam avisados do que ia acontecer? Não havia notícias sobre isso? Isto aconteceu também no Centro de Estudos de História Globais, no doutoramento de História Global, numa cadeira de Economia que é muito chata e no qual sofri imenso. E para tornar a cadeira menos chata, fui à microhistória, fui à Ilha da Madeira e fui aos arquivos. E então, melhor do que a chamada galáxia de Gutenberg-McCulloch, e o McCulloch por acaso faz referência a essa palavra do Robert Louis Stevenson: o mundo está cheio de tantas coisas. E esse mundo também acontece na ilha. Como dizia o Bruno Nogueira no último a sair, o mundo é cenas. Está cheio de cenas. E então, como podem ver, as últimas notícias do estrangeiro, essa coluna que os diários têm, normalmente os mais correntes, o Diário da Madeira, o Jornal de Notícias da Madeira e o Diário de Notícias da Madeira, tem sempre alguma coluna, ou seja, as navalhadas de um estreito de Camarlobos apareciam ao lado de informações sobre o príncipe japonês que visitava Lisboa, ou o Diário Rural, que é super interessantíssimo, sobre as vinhas e o estado das vinhas do estreito. Sou do estreito, por isso estou a abordar isso. Aparecia sempre ao lado, por exemplo, do Banco Ultramarino, do artigos de salcharia. É muito um pouco do que acontece nas nossas redes sociais. O local aparece ao lado do nacional e do nacional aparece ao lado do internacional, o que faz, no fundo, um todo, um global. E os periódicos aqui consultados, aqui temos o Renhal faz referência a essa página, um momento importante que é do sindicato, é fundado o sindicato da imprensa madeirense, está aqui as grandes personalidades que escrevem para os diários da época e todos eles muito atentos, muito conscientes, mas algo paradoxais, muito paradoxais, como depois podemos ver. Fui o Diário de Notícias da Madeira, o Jornal da Madeira, o Diário da Madeira, o Correio da Madeira, a Lanterna, o Fecho, um diário de paródico, com intuito paródico, União e Trabalho, mais de esquerda, interessante também, o Renhal, que todos sabemos que é uma referência a nível nacional de paródia, a Mocidade, que era do órgão dos salesianos, salvo erro, e as novidades. E a Lanterna, que é um jornal de uma ação política bastante intensiva, que já em 29 tinha advertido que a Casa de Henrique, a Casa Bancária, já estava em declínio. E quem escreveu isso foi mandado para pelo governador, que não podia lançar, no fundo, a desconfiança. A verdade é que o tema esta abordagem que eu vou fazer, eu tenho o livro, eu não fui ao ChatGPT, tenho o livro e li, que depois, Bruno, já podes. Há muitas histórias globais, há hoje em dia muita literatura sobre como é que fazer história global, do Sebastian Conrad, o Bruno depois já me referiu, outra senhora que fez, Hansel, que fez, por exemplo, por exemplo, eu estou mais na Idade Média, o meu doutoramento é só mais a Idade Média global e estou num ponto um pouco estranho. Mas o Sebastian Conrad em 7, me enganei, está tudo bem. Em 7 pontos, ele indica o que é que um historiador global deve estar preocupado. O que foi que aconteceu aqui com os meus colegas de mesa? Torres Sana falou sobre a figura de um governador que ainda hoje é importante para perceber a evolução do turismo, e sem ele talvez não houvesse o turismo que hoje consideramos, mas depois tem aquele diálogo com o estrangeiro, que é criado com o estrangeiro, há uma confluência, uma relação, diálogo. Também podia ser dos vinhos falsificados. Era interessante ver a perspectiva do falsificador e do falsificado de França
e daqui, ver como talvez alguém na França causa a desgraça de um homem que está, sei lá, outra vez no estreito de Camarlobos a produzir vinho, como também pode ser o cimento de Portland que vem de fora e acaba quase com uma indústria e que podia haver essas relações. É o diálogo, é estas transformações, aliás, como o senhor professor que começou a conferência também falava. As histórias globais não estão preocupadas com a macro perspectivas, estão com a micro perspectivas. As histórias globais experimentam noções alternativas de espaço. O Centro de Estudos de História do Atlântico já faz isso, é o espaço da ilha e os nossos historiadores e investigadores. As histórias globais são inerentemente relacionais. Uma unidade histórica, seja a civilização, a nação, a família, não se envolve isoladamente, só pode ser entendida através das suas interações com as outras. E fiz um pequeno estudo da Poncha, mas podemos ver que a Poncha poderá ter surgido porque a filoxera atacou a via mais aguardente, que por sua vez lançou famílias em Camarlobos na desgraça porque o marido só queria beber poncha. E assim sucessivamente há toda uma relação que começa na filoxera, naquele bichinho que vem da América e que acaba numa poncha e no degredo social madeirense, como na altura até falava. Uma quarta característica, a história global faz parte de uma viagem espacial, Spatial Turn, mais ampla. Uma consequência disto é a retomada de importância atribuída às relações de cada constelação espacial com os outros lugares, Porto Santo e a Madeira, por exemplo, e depois a Madeira e o continente, o Havaí e a Madeira, e possivelmente essas que falaram aqui, no fundo. Os historiadores globais não ignoram de forma alguma as questões de continuidade e das dependências trajetórias. Muitos historiadores globais sugerem que deve ser atribuída maior precedência à simultaneidade. Ou seja, nos jornais da época havia o que estava a acontecer era simultâneo. O tempo era simultâneo. Era interessante. Não chegava ao mesmo tempo. Ou seja, também havia as limitações de espaço nos jornais da época, mas o que estava a acontecer, eles estavam mais ou menos, não com a intensidade que hoje acontece, que nós temos hoje, mas ainda assim havia essa noção de que estava a acontecer coisas. As histórias globais também têm essa ideia autorreflexiva no que toca ao eurocentrismo. Não estamos na perspectiva das grandes civilizações, estamos na perspectiva de como, por exemplo, uma das notícias de 1930 muito curiosas é quando o Hitler sobe ao poder e percebe-se e já há a noção de que aquele homem vai lançar novamente a Europa em guerra. Há essa noção por parte dos madeirenses, sobretudo o Diário da Madeira, é bastante curioso, como eles dizem, esse racista vai outra vez lançar no caos da Europa. Já nesse ano de 1930. É super curioso como a Madeira, que tem um desfazamento entre muitas vezes a elite que sabe muito e que está muito bem formada, está muito bem, tem bem presente como é que o mundo funciona, os empreendedores ingleses que o digam, não é? E depois as camadas mais rurais do povo madeirense que depois não têm a mesma consciência. Por fim, que se conheça explicitamente o local a partir do qual se pensa o passado global. Os historiadores podem escrever sobre todo o planeta, mas fazem-no a partir de um lugar específico. E fazemos a partir da Ilha da Madeira. Sem um inglês impecável da doutora Susana, eu vou dizer, há um artigo engraçado que chama-se A Chinese Farmer, Two African Boys and the World Wars Toward a Global Maker History Authors, do Tony Andrade, que é referido pelo Sr. Eduardo Franco na sua História Global de Portugal. O que podia ser, aqui na Madeira, podia ter este título, uma verdadeira, um trabalhador dos vimes, e dos banqueiros ou dos industriais, como os irmãos Araújos, conseguem encarar essa crise de 1929, ou como é que eles se apercebem dessa crise de 1929. Tem aqui uma história curiosa que eu achei. Eu gosto mais, quando estou a investigar, eu gosto muito mais dessas particularidades navalhadas e de conflitos e coisas mais inusitadas. Está aqui falta de trabalho, uma notícia do Diário da Madeira, de 9 de abril de 1930, diz: anteontem, ao começo da noite, tentou por ter má existência
ingerindo uma porção de sublimado corrosivo, talvez fosse calcário, Augusto Lopes, solteiro, morador à Rua da Imperatriz Dona Amélia, conduzido ao hospital, foi atendido pelo Sr. Dr. José Joaquim de Freitas, que lhe fez a lavagem de estômago. Sobreviveu. Depois do que recolheu à sua casa. Segundo declarou no hospital, procedeu assim por não ter, não se lê bem, mas é por não ter falta de trabalho. O que é que liga este homem aos suicídios que depois são relatados, depois vocês vão ver, na imprensa de Nova Iorquina? Reparem, talvez esse homem esteja muito mais miséria, mas o desespero, o sentimento humano é quase o mesmo. Ou é o mesmo. Engraçado, o Rinhal tem ali também sobre os desempregados, em que ele diz: o que é que estás a fazer? Tens saúde para trabalhar e és bem forte. Ele disse: tive numa casa de correção, ou seja, ele estive no fundo a brincar, mas muito sabemos essa sátira do Rinhal e de como eles conseguiam rir perante a desgraça que foi quase todo o ano de 1930 na Madeira. O crash da Bolsa aconteceu 24 de novembro, toda a gente sabe, de outubro de 1930, encadeado uma crise sistémica de proporções globais. E digo que esse trabalho é fácil, porque é talvez um dos grandes acontecimentos globais de maior intensidade e mais facilmente conseguimos ver essas linhas de causa e consequências a surgirem nos horizontes dos jornais. Mas podia ser outra coisa muito mais... Havia outros temas, talvez tão mais difíceis de abordar. Por exemplo, na Idade Média, eu ando de uma ideia de ver um género que nasceu na Idade Média e de ver como como ele é recriado na Ásia, ou na China, ou no Japão, ou em África, de seres fantásticos. E isso é mais difícil, porque também há menos informação. Não era tão intensas as trocas, mas, de facto, existem algumas relações que eu estou a explorar aí. Okay? A imprensa madeirense, de facto, está muito atenta. Isto é óbvio, bastante óbvio, que está muito atenta. O que lança uma questão e que o João Abel de Freitas, um pedaço diz aqui, mas o João Abel de Freitas fala que não salvaram porque não quiseram. Não salvaram porque não quiseram. Porque havia talvez, ele está muito no âmbito da teoria da conspiração, parece-me assim um pouco, mas quem tinha mais acesso a Salazar, e estou a falar dos Araújos, eles não tinham noção do que ia acontecer. Estamos todos na expectativa, estamos quase todo o mundo, quando olha para a televisão e vê que está a acontecer uma crise do imobiliário e de repente a gente estamos aqui a levar em cima com a crise do imobiliário. Mas não houve uma ação. E já se vai perceber que isto é mais declarado. E eu dividi essas três dimensões do que encontrei sobre a Bolsa, sobre esses ecos da crise. A nível internacional, Financial Yankee, a primeira notícia, vejam de 29, estão mesmo em cima, disse na Bolsa de Nova Iorque uma nova e considerável baixa que a intervenção dos grandes bancos não pôde evitar. Essas pequenas notícias, a Bolsa de Nova Iorque, os suicídios, e depois também há uma secção interessante que não está assim tão... Estes jornais são claramente visados pela censura, já na altura, há faixas brancas a iluminar partes dos jornais, só que na secção inglesa nunca aparecia nada, não aparecia nada, as secções inglesas que existiam nunca apareciam nada censuradas. Elas estavam lá, também ninguém sabia, ou a maioria não sabia ler inglês, mas pelo menos não surgia. Está aqui as primeiras notícias, há ecos, reparem, a nível internacional, mas depois há outras, eu não consegui meter lá aqui tudo, que é a falta de trabalho, o desemprego mundial. Há aqui uma notícia, salvo erro, que eu coloquei aqui, que é mesmo o desemprego a nível mundial é brutal, muito atento ao que está acontecendo na Alemanha, muito atento ao que está acontecendo na França, a Inglaterra sobretudo, por causa da lógica de proximidade que existia. Há, de facto, também as conferências que se faz, as soluções que se está a tentar utilizar, as fusões dos bancos, tudo aparece, a receita do desastre e também a receita da solução para o sistema bancário já vem toda mais ou menos, ou pus a receita utilizada, se bem que no caso do Banco Henrique é um pouco estranho, mas todas as receitas vêm. A nível nacional, é tão interessante. A figura central é Oliveira Salazar. Oliveira Salazar está na crista da onda.
resolve o problema monetário, tem um superávit, parece o António Costa e tudo. Apesar da carestia de vida ser a mesma, mas Salazar está na crista da onda. E depois aqui não percebo como é que a Madeira fica, no fundo. A situação está ali, o Dr. Silveira Salazar publicou o superávit mais 9 mil escudos, está um pouco cortado por causa e tentei pôr isto bonito, mas não ficou prático. Mas depois há um Banco do Minho que também vai à falência. Há também a história de um homem que vendia porcos no Alentejo, que foge para a Argentina, porque depois tem uma dívida brutal. Há também aqui o que as colónias deviam, o Estado Central. Aqui está Angola, devia aquele número que está aqui. E Angola é talvez dos primeiros locais do Império Ultramarino a sentir os efeitos da crise mundial. Aliás, é o hemisfério sul que sente. Também estou atento à crise brasileira, às revoluções na Argentina, como estamos a ver hoje uma que está a acontecer. É interessante também a especulação financeira, a carestia de vida. Enfim, parecia que estava em 2023, sinceramente, quando estava a ler isto. E depois está aqui uma coisa curiosa. Esta notícia que vocês veem aqui é super, super curiosa. É de uma notícia muito interessante. Salazar devolve a confiança aos bancos portugueses. E os outros bancos? Há um ponto de interrogação. Mas depois vêm os bancos que está aqui. Caixa Geral de Depósitos, ele injeta capital. Banco Aliança, Banco Comercial de Lisboa, Lisboa e Açores, Fonsecas, Montepio Geral. Agora pergunta-se, e a Madeira? Onde é que estava? É que nem aparece no Pacto da Dívida do que se deve. Que supostamente somos uma colónia, não aparece do que está a dever, mas também não aparecemos enquanto ilha, quanto parte do território português, que é uma coisa estranha. Estranha não, é compreensível, como a doutora Sana já falou, a negligência perante a Madeira, e aqui sente-se mais. Há dinheiro para portos, mas só há dinheiro para os portos do continente, nunca há dinheiro para o Porto do Funchal. É sempre assim, toda a gente sabe, os historiadores estão aqui e sabem, isto não é novidade absolutamente nenhuma. A nível local, a situação em Curaçao, em que já se impede, não venham para cá, está cheio de desemprego, não vale a pena. O que também acontecia para as colónias, não venham porque a situação está muito má, não vale a pena ver, não há trabalho. Os sem trabalho ali fala sobre a crise nos vinhos, na indústria dos vinhos. A indústria dos vinhos que já vinha a acontecer, já tinha a questão da falsificação, mas também tinha a questão da lei seca, que é outra relação global e diálogo que acontece entre a lei seca e também a diminuição da importação de vinho. Podemos fazer essas ligações e esses diálogos. E também os bordados, que vêm sempre em ciclos de ora está um momento está bom, ora um momento está mau, e ali então acaba por ser uma espécie de momento de crise profunda dos bordados, porque as taxas alfandegárias nos Estados Unidos aumentam, o governo também não diminui, o governo central também não diminui as taxas de importação de algodão, tecidos, etc. E então as bordadeiras só muito mais tarde é que vão resolver os preços, ou nunca resolvem muito bem os preços e recebiam uma miséria de nada. É sempre uma indústria sempre em crise, a dos bordados, ou quase sempre em crise, em que quem trabalha nunca ganha muito ou nunca ganha nada. Ok? E espero estar dentro das condições funcionais, é que de facto a Madeira estava muito bem atualizada, com muito conhecimento sobre o assunto, sobre o que ia acontecer, e depois o que de certa forma reforça um pouco o que o João Baldo Freitas diz. Mas porquê é que não fizeram nada e porquê é que os Blandi, por exemplo, sobrevivem e depois compram quase todas as ações do outro banco que vai a falecer, do grande banco madeirense? O que é que está a acontecer? Se as pessoas têm, porquê é que não se precaveram? Porquê é que não fizeram nada? E porquê é que lançaram a Ilha da Madeira de uma crise que vai demorar muito tempo a recuperar? E esse é o meu contributo para isto, e agradeço novamente o vosso convite. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos Barradas. Foi um gosto ouvi-lo. Vamos então
abrir agora um espaço para que possam colocar as vossas questões e tecer algum comentário, desde que conciso e breve, permitindo um maior número de participações. Começamos aqui pela doutora. Eu tenho mais perguntas para os colegas certo. Pode ser. Dentro daquilo que eu percebo, ou dentro daquilo que eu consegui perceber durante este início de estudo, o conselheiro José Silvestre Ribeiro tinha uma visão muito moderna. Eu creio que, além do seu tempo, talvez pela sua própria experiência, porque ele já tinha uma experiência de administração há muito tempo, e o facto de ele publicar os seus ofícios nos periódicos locais não só ajudavam a convencer o povo das suas boas intenções, como, de algum modo, também fazia pressão sobre os elementos de poder, vá lá a Câmara Municipal, os administradores do Conselho, das necessidades que ele achava que deveriam ser a sua linha de ação. E eu acho que nisso ele foi muito inteligente. Não sei se era por aqui. Está bem. Ele não faz por acaso, não é? Pois. Porque os jornais são estes. Eu gostava de perguntar sobre o Dr. Ministro. Os ranchos de pedreiros. Estes ranchos de pedreiros iam para lá, viviam lá. Como é que é? Quem são estes? São famílias inteiras? São só homens? Não sei, eu tenho mais uma pergunta. Quer que coloque as perguntas a todos? Portanto, os ranchos de pedreiros eram homens que lá residiam, têm estruturas da ocupação do espaço, portanto, habitações. Ficavam lá durante vários meses, não consigo precisar, não sei bem, e trabalhavam geralmente em grupos de 9 homens, incluindo, há exemplos até, referências de crianças ou adolescentes também, mas sobretudo homens, que lá viviam e trabalhavam para extrair o calcário em condições bastante difíceis, que nem entramos por esse caminho, depois colocar até a beira-mar. Mas eram, sobretudo, pelo que se diz, sobretudo oriundos de Santa Cruz, e os que trabalhavam nas pedreiras, e de Machico, mais os que estavam ligados ao transporte, portanto, à parte da navegação. Essa parte está escrita, não investiguei em concreto. Há também já um levantamento arqueológico, julgo eu, que foi feito, também não é bem minha área, não quero entrar em pormenor por esse âmbito, mas há um levantamento também do património arqueológico salvo no Porto Santo, e também essa parte está mais ou menos definida. Vamos dar a oportunidade. Queria colocar para o Dr. Carlos Barradas, que tem a ver com a questão que acabou por não falar propriamente do impacto. Estes jornais, a quem é que categorias de análise é que definiu ao olhar para estes jornais? Porque colocou aqui muita informação, mas há uma questão que era fundamental. Ao fazer este estudo, notou que, por exemplo, nos Açores aconteceu algo. Exato. Ou seja, este seu estudo, eu vou dizer porquê. Porque tira umas conclusões finais em que fala como a Madeira, coitada, apanha sempre, etc. E este tipo de análise, de discurso final, talvez precise não só ver o que é que acontece na metrópole, que eu sei que vários bancos faliram também, no norte de Portugal, como o que é que aconteceu nos Açores, porque senão esta visão pode
diversidade de jornais, que se não aplica à mesma grelha para perceber o que é que cada um, como é que está organizada a informação, podemos deduzir, tirar conclusões que às vezes podem não ser. Mas isso aí um doutoramento, se eu já incluísse os Açores, tinha de ver todos os jornais dos Açores e eu concentrei-me na Madeira, para dentro de um artigo e concentrei-me na Madeira. Mas a verdade é que esse Banco do Minho, por exemplo, o Salazar injeta dinheiro. Mas aqui a questão é que como é que a casa mais importante bancária da Ilha da Madeira, que já está em período de grave crise, não é olhada com atenção e não há um processo de fusão ou de minimizar os efeitos dessa... O que o João Abel de Freitas diz é como é que não conseguem perceber que ainda há falência, como salvaram os bancos há uns tempos atrás, quer dizer, o Banif, por exemplo. Aqui, por exemplo, porque é que deixaram uma banca tão importante, que depois arrastou a toda uma indústria, porque é que deixaram ir abaixo? Isso é que é uma perspectiva do coitadinho, mas não é muito errada. Porque como é que se compreende que o Silvestre Ribeiro já exigia um porto no Funchal, porque vem gente e a ilha só consegue sobreviver se tiver gente. As ilhas são globais por natureza. Porque é que já não tem um porto? Porque é que não se constrói um porto? Porque é que o porto só vem já muitos anos depois? Só vem em 50 e tal. Com uma indústria, infelizmente, de turismo. Não é aquela do coitadinho às vezes. Os Açores, por exemplo, não percebo a realidade dos Açores, não consigo responder a isso, sinceramente. Mas, caramba, conseguem depois, não sei, acho que já tem um porto mais cedo, o da Terceira, salvo erro. Acho eu que o da Terceira já existe. Por exemplo, é pequenos pormenores. O que acontece é que depois é na Madeira que vem uma revolução. Aliás, duas. Que depois está presente aqui nesses jornais de 1930. Quem lê 1930 vê. Farinhas de má qualidade que vêm e de contrabando para a Ilha da Madeira. Porque não há fiscalização. Logo, mais passado um tempo, vem a chamada revolta da farinha, a revolta da Madeira. Depois também aos laticínios. Obrigado, tenho mais um pedacinho de tempo, agora estou-me a recordar. Vem a indústria dos laticínios, invasão das margarinas, superprodução dos laticínios, crise nos laticínios. Ninguém controla. Depois vem a revolta do leite. A Madeira depois é espremida, de certa forma, que depois só começa a recuperar a Comissão dos Recursos Hidráulicos, que é uma espécie de modelo com a construção da Levada do Norte, por exemplo, que começa em Camarlobos. A ideia já é lançada em 29. É depois recuperada para empregar as pessoas. A Ilha da Madeira, sobretudo, é tão dependente do exterior nas suas indústrias, seja do bordado, dos vinhos, das falsificações, etc., que depois vai estar sempre numa precariedade total. Para ter um exemplo, Demerara, a primeira, quer dizer, a primeira vaga de imigração madeirense, a imigração portuguesa, não vamos falar madeirense, começou aqui. Quer dizer, não, isso é que é a perspectiva dos coitadinhos, mas coitado de nós, não é? Sim, estou a concluir. Era isso, professora, que eu estava a tentar. Isso é que as categorias, enfim, mas... Eu não tenho ideia dessa Casa do Vapor, não tenho nenhuma ideia. Tenho alguma ideia, mas não sei precisar, porque eu li dezenas de livros e não sei se consigo precisar
muitas referências às ribeiras e às lavadeiras, mas encontrando, passo, porque eu estou, na verdade, constantemente a reler, porque preciso, e encontrando, depois passo, tem informação. Era só. Passamos ao Dr. Freitas Branco, também tinha uma questão. Bem, à tarde, Felícia. É o conselheiro José Silvestre Ribeiro que arranca com as obras da Levada do Norte. Certo. Se chama Levada do Norte. É uma curiosidade. As obras depois são interrompidas, etc. Mas o impulso administrativo e político inicial vem dele. Eu julgo também que a ação dele noutros pontos do continente, creio que em Évora ou Beja é muito importante. e nos Açores também, importantíssima. E nos Açores, exatamente. Portanto, esse elemento comparativo parece-me importante ter em conta. Quanto às casas de abrigo, talvez seja no Paúl Estanquinhos. Não sei se será dessa altura. Pois, eu não consegui encontrar, mesmo nos periódicos e isso, não consegui encontrar nenhuma referência à construção dessa casa de abrigo. Consegui encontrar informações sobre a casa de abrigo do Poço, mas sobre a casa do Paúl da Serra de facto não consegui. Havia um inglês, Liliana, era o Page, que tinha construído casinhas de abrigo antigamente, antes. Houve um inglês que construiu umas casas de abrigo e esse inglês eu sei que construiu uma casa de abrigo no Paúl da Serra, que entretanto é capaz de se ter deteriorado. Se o conselheiro José Silvestre Ribeiro construiu ou não, eu de facto não consegui informação sobre isso. Relativamente à grande obra dele, eu falarei noutras partes do trabalho. Neste foquei-me só na preocupação que ele tinha com os estrangeiros que vinham à Madeira. O papel dos estrangeiros na Madeira é uma coisa que também está bastante em aberto, não é? Sim. Temos esses casos que enumerou, que têm a ver, evidentemente, com o papel económico que eles têm, Sim. não é? E depois, no contexto económico, a imagem que se cria, não do estrangeiro, não é? Mas do inglês na Madeira é bastante diferente, nomeadamente a formiga branca, etc. Fora. É interessante essa alteração dessa visão. Depois, em relação ao Dr. Dinis Pacheco, a sua comunicação foi para mim bastante importante, porque eu estou a trabalhar, ou a tentar trabalhar, sobre a Puzelana. Mas eu estou a tentar uma outra perspectiva, que é a perspectiva do impacto local da exploração dos georrecursos. E a mim parece-me que a exploração dos georrecursos foi muito importante para a população porto-santense, o que retira um bocado a importância, digamos, económica em termos de sobrevivência para a agricultura, que estava muito sujeita a crises e a secas, como se sabe, mas que tinha um problema que era a sazonalidade. Portanto, a grande pobreza mantinha-se. Esta situação só é alterada, creio eu, com o aeroporto. Porquê? Porque até à fase anterior ao aeroporto havia salários sazonais para um certo número de pessoas, sobretudo homens, inicialmente, depois mulheres, na indústria conserveira. Com o aeroporto aparece o ordenado. Portanto, um dinheiro incerto no fim do mês. Isto é revolucionário, digamos, assim dizer, na sociedade porto-santense. Depois eu teria outras perguntas, mas são pormenores que gostava de fazer pessoalmente, para não tomar tempo. Eu vou ser muito breve na questão. A indústria da cal não podemos considerar eventualmente como uma produção artesanal, quase familiar, sazonal também. Portanto, não temos dados concretos da duração ou do tempo. Em São Vicente conseguimos encontrar algumas informações, mas no Porto Santo, ou mesmo aqui no Funchal,
Não temos a certeza se os fornos de cal têm uma elaboração contínua, apesar da tecnologia o permitir, ou se teriam uma elaboração mais sazonal, portanto, com períodos de tempo em que seriam mais intensamente explorados, outros períodos de tempo em que não. E, por exemplo, vou lembrar de uma situação também, que não referi aqui sequer, que tem a ver com o vinho Madeira também, em que se aproveitava o calor dos fornos de cal também para a estufagem, para estufar portanto, tinha a estufa e funcionaria próximo ao forno de cal, junto ao forno de cal, para reaproveitar, digamos assim, esse mesmo calor para envelhecer e tratar o próprio vinho. Mas, digamos que são produções de eventualmente pequena escala e que não temos dados muito concretos sobre o funcionamento efetivo dos fornos e documentação. Se alguém conhecer e souber, agradecia que me desse essa informação. As atas do município dos Fornos. Sim, não, essa parte está completamente esgotada já da minha parte. Mas é outras, mais ao nível dos arquivos familiares ou empresariais, eventualmente, se é que há alguma coisa que eu desconfio que exista, mas de qualquer forma.